Pronto, já pode começar. Muito bem, espera aí que agora está tendo fotografia da tribo da Ginus. Então, bom, primeiro de novo, né, obrigado à família Becruzi pelo convite para a gente estar juntos aí, sempre de uma maneira magnífica, com um jantar encantador, com acolhimento, cheio de amor. Muitas vezes eu recordo em encontros, né, que Abdu'l-Bahá, o filho de Bahá'u'lláh, né, você já conhece, Lívia, Mateus, conhece? Ele diz que o propósito de qualquer reunião é que as pessoas, quando saiam da reunião, estejam se amando mais do que quando entraram. Esse é o propósito de toda reunião. Ele não fala de barriga cheia, mas aqui, em geral, as pessoas saem se amando mais do que quando entraram e de barriga mais cheia do que quando entraram. Também. Coração e barriga, juntos. Então, eu não sei, realmente, eu só aceitei o convite, como o Alexandre disse, eu só vim para janta. Então, eu não sei realmente o que é que a gente hoje vai falar. Agora, Faize falou sobre o encontro passado, foi sobre a regra áurea. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Né? Tem uma compilação, de repente me dá uma folhinha, eu posso repassar e depois dá para enviar, para quem quiser, a gente envia o PDF também. E é interessante esse tema da regra áurea, porque o que então é a regra áurea, a regra de ouro, né? A regra áurea. Se nós tomamos todas as tradições religiosas, desde o hinduísmo, 5.000 anos atrás, como a primeira religião que se mantém, né, historicamente no mundo, até a revelação de Bahá'u'lláh, século XIX, sempre que nós vamos ver qual é a regra máxima de Deus, é a mesma. É a mesma. E eu acho assim, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 citações que começam justamente 5.000 anos atrás, até a revelação de Bahá'u'lláh, no século XIX. E ler esses textos e perceber como eles têm uma permanência histórica e espiritual ao longo dos milênios, eu acho muito importante. Tanto é que, sem querer, essa semana foi muito linda. Foi uma semana muito... Eu estava com sinusite desde o sábado passado, sinusite fortíssima, vontade de só ficar na cama. Ficou só na vontade, como eu disse. Ficou só na vontade. Mas tinha já há meses um agendamento com a Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência. Eu sou fã deles, sou fã. Os agostinianos são uma comunidade religiosa encantadora. É impressionante a qualidade de relações humanas que se estabelecem nas escolas. Escolas grandes, 3.000, 4.000 alunos. Mas desde os seguranças, desde os porteiros, o pessoal da administração, o pessoal da educação diretamente, os professores, de uma qualidade de trato, de simpatia, de cortesia, de atenção, que é absolutamente extraordinário. E o tema que eles tinham pedido eram 1.500 profissionais, em 3 dias separados. 2 escolas em São Paulo, uma escola em Pirassununga. Nunca tinha estado em Pirassununga. E o tema que eles escolheram foi: educadores e escolas não apenas educam, também podem salvar vidas. Então, maravilhoso. Maravilhoso. E basicamente o que eu utilizei foi a regra áurea. Citei em todas as escolas. E o acolhimento, mesmo sendo um ambiente confessional,
mas o acolhimento aos textos das demais religiões é tranquilo. Então, de repente, eu vou só ler para a gente e depois nós começarmos a conversar sobre talvez esse tema, né? Ou outro qualquer. Começar com o texto, em vez de começar em geral, eu começo cronologicamente de Krishna para cá. Mas começar com o texto de Jesus, até para fazer uma observação que eu acho que é fundamental dentro da Bíblia e no texto de Jesus, né? Isso está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Jesus diz: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Porque isso é a lei e os profetas. Porque isso é a lei e os profetas. Então, tudo aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, essa é a regra de ouro. Essa é a regra de ouro. Mas esse apêndice é muito importante. Só que Jesus fala de uma maneira meio críptica, meio lacônica. Isso é a lei e os profetas. O que quer dizer? Esses tempos o nosso mais velho, o André, perguntou: o que quer dizer isso é a lei e os profetas? Basicamente, o que Jesus está dizendo é: isso é a lei de Deus. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Isso é a lei de Deus. E isso é o que os verdadeiros profetas ensinaram. Isso é a lei e os profetas. Então, nós que, em geral, somos muito assustados em relação aos falsos profetas, poucas vezes nas nossas igrejas ou templos ou cultos, nós somos ensinados a reconhecer os verdadeiros profetas. As pessoas falam muito dos falsos profetas, mas Jesus disse que viriam verdadeiros também. E deixou muito claro como reconhecê-los. E essa é uma dessas clarezas. Todo verdadeiro profeta ensina isso. Tratar o outro como gostaria de ser tratado. Os falsos profetas não ensinam isso. Os falsos profetas ensinam que tu pode tratar os teus de uma maneira e os outros de outra maneira. Tu não gostaria de ir para uma câmara de gás e ter a tua família toda morta, mas para os outros pode. Tu não gostaria que explodisse uma bomba na escola do teu filho, mas para os outros pode. Os verdadeiros profetas são absolutamente unânimes em condenar esse tipo de atitude. Então, quando a gente percebe essas palavras de Jesus como um dos instrumentos de reconhecer os verdadeiros dos falsos, muita coisa se abre para o entendimento e o acolhimento dos outros. Então veja, indo agora na ordem. No hinduísmo, o profeta Krishna, há 5.000 anos, na Índia. Não faças aos demais aquilo que não queres que seja feito a ti. E deseja também para o próximo aquilo que desejas e aspiras para ti mesmo. Essa é toda a lei, atenta bem para isso. Essa é toda a lei, atenta bem para isso. Escrito em sânscrito, há 5.000 anos, escritos sagrados do hinduísmo. E daí a pergunta é: isso é válido só para os hindus? É válido só para 5.000 anos atrás? Não. Gira o mundo, sobem e caem civilizações, gerações incontáveis, e nós temos Moisés, que é o principal profeta do judaísmo, né? Claro, temos os demais profetas da casa de Israel também, mas Moisés é a principal figura profética, há 3.400 anos no Egito Palestino. Não faças a outrem o que abominas que se faça a ti. Eis toda a lei, o resto é comentário. É maravilhoso. Eis toda a lei, o resto é comentário. É extraordinário. Isso está no Talmud babilônico. E no livro de Levítico, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
que muitos cristãos acham que é ensinamento cristão. Não, é ensinamento universal, perfeito, Mateus. Mas do Antigo Testamento. Do Antigo Testamento. Hoje a voz vai falhar. Ou não, como diz o Caetano Veloso. Zoroastrismo, Zoroastro, que alguns conhecem mais como Zaratustra. Zoroastro é como vem o nome do persa. E Zaratustra é como vem através da tradução do grego. E como a gente tem mais conhecimento de Zoroastro através do grego, porque Sócrates era um admirador de Zoroastro, né? E por causa do livro do Nietzsche, assim falou Zaratustra. Isso trouxe mais modernamente o nome para nós, né? Há 2.600 anos na Pérsia. Mais ou menos, essas datas são todas aproximadas. Ninguém tem o certificado de nascimento deles. Isso é tudo aproximado. Então, zoroastrismo, Zoroastro, aquilo que é bom para qualquer um e para todos, para quem quer que seja, isso é bom para mim. O que julgo bom para mim mesmo, deverei desejar para todos. Só a lei universal é verdadeira lei. É impressionante. Só a lei universal é verdadeira lei. Eu estava falando numa das escolas agostinianas, dei algum comentário mais sobre como no Brasil não se conhece Zoroastro. Em geral, para muitas pessoas é a primeira vez que escutam falar, especialmente quem não tem leitura em filosofia, não conhece a obra de Nietzsche, ou música, porque tem o poema sinfônico do Richard Strauss, assim falou Zaratustra, né? Mas por incrível que pareça, Lívia, tem gente que não conhece nem filosofia nem música. Aí não sabe quem é Zaratustra ou Zoroastro. Mas ele está muito mais próximo da nossa cultura do que a gente pode imaginar, porque os 3 reis magos que vieram adorar Jesus na manjedoura antes que Israel acordasse para o seu Messias eram sacerdotes zoroastrianos, que por causa das profecias de Zoroastro sabiam da vinda de um profeta no Oriente. Viajaram 3 meses atrás da estrela guia, que é simbólica, claro, até chegar na manjedoura. Budismo. Há 2.500 anos, Buda, Nepal e Índia. Todos temem o sofrimento e todos amam a vida. Recorda que tu também és igual a todos. Faze de ti próprio a medida dos demais e assim abstente de causar-lhes dor. Faze de ti próprio a medida dos demais e assim abstente de causar-lhes dor. É tão fácil seguir a regra máxima. É só eu me botar no sapato do outro. É só eu tentar ver como é que eu me sentiria se eu agisse daquela maneira ou agissem dessa maneira comigo. Então, na verdade, a decisão de seguir o caminho do bem ou o caminho do mal é só isso. No cristianismo, já lemos, Jesus há 2.000 anos, tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, porque isso é a lei e os profetas. É isso que a lei universal diz e é isso que os verdadeiros profetas ensinam. O outro texto é da tradição Yorubá. A tradição Yorubá é a tradição que nos veio com os escravos negros da África. A tradição Yorubá é uma tradição espiritual há 1.200 anos, mas não tem um livro sagrado, não, é uma tradição ágrafa, quer dizer, sem escritura sagrada. Tudo é transmitido através de rituais, danças, tradições, né? Que no Brasil depois virou essa linda combinação entre a tradição iorubá e o catolicismo, né? Dentro do sincretismo muito típico da cultura brasileira, né? E a tradição iorubá diz: sempre que alguém partir um galho na floresta, deve pensar como se sentiria
se fosse o galho que está sendo partido. É a tradição, é a regra áurea com uma pegada ecológica, sabe? Não é só os seres humanos que têm que ser tratados como a gente gostaria de ser tratado, a natureza também. Islamismo, profeta Muhammad, há 1400 anos na Arábia. Nenhum de vós é um verdadeiro crente, a menos que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. Nenhum de vós é um verdadeiro crente, a menos que deseje para seu irmão aquilo que deseja para si mesmo. E é claro, quando a gente vê os profetas todos em unanimidade, milhares de anos, culturas diferentes, referências diferentes, profetas diferentes, e a regra sendo a mesma, a gente fica espantado e triste do jeito como a humanidade se comporta. Porque como é que alguém pode se chamar cristão quando mata outro cristão e não gostaria que fosse morto por outro cristão? Como é que a gente pode se chamar muçulmano se a gente odeia pessoas que não são islâmicas, quando a regra de Muhammad não é essa? E assim vai. Bahá'u'lláh, século XIX, na Pérsia Palestina. Tem 2 textos aqui. Ó filho do homem, se teus olhos estiverem envolvidos para a justiça, escolhe tu para o teu próximo o que para ti próprio escolhes. Bem-aventurado quem prefere seu irmão a si próprio. Bem-aventurado quem prefere seu irmão a si próprio. Não ponhais sobre nenhuma alma uma carga da qual vós não desejaríeis ser incumbidos. Nem desejeis para pessoa alguma as coisas que não desejaríeis para vós mesmos. Esse é o meu melhor conselho a vós. Fosseis apenas observá-lo. Então a gente vê quantas pessoas hoje em dia se afastam da religião, se afastam dos ensinamentos religiosos, né? E quantos dizem que a religião só traz problema, a religião só causa ódio, a religião só causa dissensão, antagonismo, né? Mas se a gente lê que esse é o ensinamento fundamental, principal das tradições religiosas, a gente vê que não é a religião que causa isso, é a desobediência à religião que causa dissensão e guerra e preconceito. É a desobediência, não é a religião. Algo me diz que 100% dessas pessoas estão... Esqueci. Desculpa. Não esqueceu, vai lembrar. Uma hora. Tá bom? Então, basicamente, o que eu costumo também brincar ou usar uma símile é o seguinte, porque, claro, durante muito tempo eu também aprendi que religião era causa de discórdia e antes de aceitar a fé Bahá'í, eu tinha me afastado da religião. Mas hoje em dia o que eu entendo é o seguinte, e essa é a metáfora, se um homem respira, come, acorda, dorme, fala, se move, trabalha, lê, canta, dança, a gente chama de homem, certo? Pronto. Se um homem não respira, não dorme, não acorda, não come, não se move, não trabalha, não dança, não canta, a gente não chama de homem, a gente chama de cadáver. Então, São João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então,
aquilo que tem amor é de Deus. Isso nós chamamos de religião. Aonde não tem amor, nós não podemos chamar de religião. Nós vamos chamar de cadáver de religião. Então, assim como existe um corpo vivo e um corpo morto, existe a religião viva e a religião morta. A religião morta ensina o ódio, o preconceito e a separação. A religião viva ensina o amor. Lembrou, Matheus? Outra coisa. É porque eu acho que as pessoas não percebem, mas quando você vai começar a estudar a religião, a ver as coisas que tem dentro dela, você lê de olhos fechados. Porque você pega o que as outras pessoas estão fazendo e não pega a sua própria interpretação. Muito bem. Por causa que... Muito bem. Enfim, por causa que algumas pessoas, elas interpretam, elas pegam a ideia errada. Sim. E uma vez com a ideia errada, não tenta. Isso. Não tenta voltar mais. Eu tenho um exemplo de um amigo meu, ele é armênio, que nem o meu. Uhum. Ele é ateu. Uhum. Aí, ele sempre ficava um pouco indignado quando tinha um monte de algumas imagens assim na nossa casa. E ele não ligava muito assim. Aí eu já tentei introduzir para ele afastava o assunto. Aí, até que o meu pai, ele chegou nele e falou... Fala. Não, os pais são ateus também. E eu via que um amigo dele, não digo sofrimento, mas estava Fechado. muito fechado, perdido. E eu aprendi capari. Ele queria matar todos os turcos que ele via pela frente. Uhum. Por uma coisa que aconteceu há milhares de anos atrás. Você pegar um turco, provavelmente ele nem saiba o que aconteceu. O que seus antepassados fizeram. Um dia desses, eu dei carona para ele até em casa, e no caminho para casa surgiu o assunto, o Matheus já vem conversando com eles. E aí eu percebi que era muito forte para ele, para mim, né? E eu falei assim, o que você pensa de Deus? Ele falou, não acredito em Deus. Eu falei, mas qual que é esse Deus que você acredita, né? Porque esse Deus que você não acredita, eu também não acredito. E aí ele ficou muito pensativo. Sim. E eu fiquei quieto. E aí ele veio me indagar, mas o que você quer dizer? Porque ele é muito inteligente. Certo. Muito Não, inteligente. você não tem noção. Muito inteligente. Mas Realmente não tem. Mais que tudo? Mais que Eles você? são muito filósofos, sabe? Enfim, aí a coisa andou até o caminho de casa, então eu plantei uma sementinha, né, na cabeça dele e depois plantei uma sementinha na cabeça do pai também. Isso. A gente não é proselitista, longe disso, É mas que o é pai... algo que eu via que a pessoa estava no meio sem né? Claro. É que... é porque eles já passaram por muita coisa, aquela família. O pai já viu um lado assim, ele já trabalhou lá na... ele trabalhou lá Nos Estados Unidos, lá nos o Estados governo Unidos americano. junto com o governo americano. E ele viu algumas coisas que ele não gostaria de ver, algo meio desumano mesmo. E ele simplesmente ficou traumatizado. Aí ele parou, ele desistiu e voltou para o Brasil, junto com a esposa dele. E lá onde criaram, o Arthur era pequeno, tiveram outro filho e fizeram a criação deles lá no Brasil, aqui no Brasil mesmo. Mas é isso. As pessoas têm um trauma com o cadáver da religião e daí generalizam, entendeu? E como no sul a gente dizia, joga o bebê fora junto com a água do banho. Mas essa pergunta é maravilhosa, sabe? Ou essa afirmação de que eu também não acredito no Deus que tu não acreditas. É maravilhoso isso. Isso foi o Sr. Frutan que ensinou a primeira vez. Isso é uma experiência da vida dele. Quando ele estudava em Moscou, ele conta que tinha um amigo, ele estudava psicologia em Moscou, era persa, Bahá'í. Mas era a época da cortina de ferro.
Então era proibido falar de religião ou de Deus. Quem fizesse isso ia para a Sibéria. E daí ele disse que um dia um colega dele chegou para ele e disse: Furutan, por que tu és diferente? Ele disse: diferente? Eu não sou diferente. Ele disse: sim, tu é diferente. Ele disse: talvez porque eu seja persa. Ele disse: não, tá cheio de persa por aqui, tu é diferente deles. Daí ele ficou com medo. Pensou que podia ser um agente da KGB, de repente pressionando ele para falar de religião ou de fé. Daí ele disse: bom, se tu acha que eu sou diferente, não é por ser persa, talvez seja por causa dos meus princípios. E ficou nisso. E daí o amigo dele diz: não vai me dizer que tu acreditas em Deus. E daí de novo ele ficou com receio, que podia ser uma provocação para ele começar a falar, né? Aí se ele falar, aí... Vai para a Sibéria. Exatamente. Acho que esses amigos deles não são muitos amigos, não. Poderiam não ser, mas esse não era o caso. Esse era uma pessoa sincera, pelo jeito. Não era um agente infiltrado. Daí, quando ele disse: não vai me dizer que tu acreditas em Deus, o Sr. Furutan pergunta para ele: deixa eu te perguntar, tu acreditas em Deus? Ele disse: não, eu não posso acreditar numa coisa que os homens inventaram para dominar outros homens. E daí ele diz: eu também não acredito no Deus que tu não acreditas. Sabe? Então, eu já vi em muitos lugares, inclusive entre Baha'is, pessoas que têm certa restrição a ateus. Eu não tenho nenhuma restrição. Nenhuma. Pelo contrário, eu em geral admiro muito ateus. Porque são pessoas que não aceitam uma ideia de um Deus que é inaceitável. Que é inaceitável. Agora, nunca ofereceram para eles uma outra ideia, um outro conceito que pudesse ser aceitável. Então, na verdade, eu prefiro 50 ateus não fanáticos do que um crente fanático. Diga, Matheus. Desculpa ficar interrompendo, assim. Estou acostumado contigo. É muito bem-vindo. Tá. Mas eu acho que se eu for pegar por esse outro lado, então existe dois deuses. Era para ser o mesmo. Tem o Deus em que a gente acredita. Muito obrigado. Tem o Deus que a Muito gente obrigado. acredita. Também tem o Deus que pintaram. A imagem de Deus que pintaram. Perfeitamente. Porque essa parte que ele falou que Deus fez uma criação dos homens para dominar outros homens, é a verdade desse outro Deus. Isso. Por causa que as pessoas... Isso. É a mesma coisa que você ser um humano comum, a mesma coisa que ser eu, tentando copiar a Mona Lisa. Com lápis grafite B2. Ele especifica o lápis. Ele especifica, Guilherme. Não tente imitar a Mona Lisa com lápis grafite B2. Eu já tentei, não deu certo. Não deu certo. Mas... É maravilhoso. Mas enfim, não vai dar certo. A única coisa que você vai fazer é acertar uma parte e todo mundo vai em cima da sua parte e falar assim: nossa, o nariz ficou bonito. Que pena que o resto não está. Exato. Mas tá bom. Se o nariz está bonito, eu vou seguir essa arte, por causa que o nariz está bonito. Então, é um avanço. E tem pessoas que seguem, tipo, só pela palavra. Tipo, se eu não fizer tal coisa, meu Deus, não tem espaço para você lá no céu. Enfim, um monte de gente falando dessas coisas. E também, quem são elas para falar isso? Eu vou pegar duas coisas que tu trouxeste à tona, acho que são importantes. Uma é quando tu falaste que as pessoas seguem a religião sem pensar, sem raciocinar, só por imitação, né? E realmente, se a gente pensar, a maioria dos preconceitos religiosos, a maioria dos fanatismos religiosos, a maioria das distorções... Deus que não existe.
A maioria das distorções é porque as pessoas imitam aquilo que foi dado a elas. Elas não param para pensar que talvez exista outra interpretação, outra visão, outra... E muitas vezes não apenas não param para tentar encontrar outro entendimento, mas se outro entendimento é oferecido para elas, elas rejeitam. Sabe? Para mim, o melhor exemplo disso é Galileu Galilei. Eu tenho amor por Galileu, eu tenho admiração, amor, é incrível. E Galileu realmente foi acusado pela Inquisição, a gente sabe, foi condenado pela Inquisição. Os últimos 10 anos de Galileu foi de prisão domiciliar. Por quê? Porque ele dizia, seguindo Copérnico, mas com a ousadia que Copérnico não teve, porque Copérnico só deixou publicar o livro dele no último ano de vida, porque ele sabia que ia arranjar briga. Então, quando ele percebeu que estava morrendo, publicou. Mas Galileu não. Passou metade da vida defendendo a ideia e tentando provar isso, né? E daí, claro, foi violentamente perseguido. Daí, nas cartas que Galileu escreve em defesa própria contra a Inquisição, é justamente esse argumento que ele diz. Ele diz que a Escritura Sagrada não pode errar, porque é a palavra de Deus. A Escritura Sagrada não pode errar, mas os seus intérpretes poderiam errar muito e frequentemente. E ele diz daí, o principal desses erros é atribuir às palavras o mero significado das palavras, sem um entendimento espiritual do que elas dizem. Levar ao pé da letra. Exatamente, levar ao pé da letra. Sempre foi ensinado assim, então é assim que eu acredito, sem nunca parar para pensar. E daí, o próprio Galileu diz, quando isso acontece, daí o texto sagrado nos leva não apenas a contradições, mas também a blasfêmias e a heresias. Entender o texto sagrado ao pé da letra leva a blasfêmias e heresias. E daí Galileu diz, porque então seria necessário atribuir a Deus, o Criador de todas as coisas, seria necessário atribuir a Deus um corpo, ouvidos, mãos, pés, e atributos humanos como a raiva, o ódio, a ignorância das coisas passadas e o desconhecimento das coisas futuras. Então, isso não pode ser Deus. Mas as pessoas chamam de Deus. Chamam de Deus porque pintaram uma imagem tudo Porque errado. foi pintar. E o fato de pintar, Mateus, é extremamente importante, porque uma das principais razões no Ocidente desse dessacralização de Deus e da criação do Deus pintado é justamente as artes. Porque os artistas começaram a pintar Deus. E daí as pessoas olhavam o quadro e diziam, ah, sim, Deus é assim. Então, durante todos os 2000 anos do cristianismo, especialmente no Renascimento, pintavam Deus no céu junto com Jesus e junto com o Espírito Santo. As pessoas olhavam aquilo e diziam, ah, é isso mesmo. Só que esse Deus pintado não é Deus. Isso é uma imagem de Deus e, na verdade, uma imagem falsa. Uma imagem falsa. Porque Jesus diz muito claramente, Deus é Espírito. Então, se Deus é Espírito, ele não pode ser pintado. Mas pintaram. E daí, na cabeça e no coração das pessoas, o Deus que elas creem é o Deus pintado. Não é o Deus infinito. Não é o Deus eterno. Não é o Deus único e verdadeiro de todas as religiões. É aquele que foi pintado, que está lá na sacristia da minha igreja. Que está no altar-mor da minha igreja. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o Deus de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo está sentado na nuvem do lado direito dele. Pronto. Destruiu Deus. Daí quando Nietzsche diz que Deus está morto, é esse Deus que está morto. Não tem como acreditar. Porque não questionam a interpretação ao pé da letra. E nós estudamos ano passado todo e no encontro passado reprisamos isso, mas só agora para, assim, não perder o argumento que o Mateus trouxe.
O maior exemplo disso para mim, ou pelo menos o exemplo, não digo maior, mas o exemplo inicial e mais perceptível disso, de como a interpretação ao pé da letra encaminha erradamente, é a questão de céu. Céu. Por quê? No Evangelho de Mateus, quando Jesus fala das profecias da sua vinda, quando ele profetiza a sua vinda, todos os sinais estão no céu. Mateus capítulo 24. Ele diz, naquele dia, o sol não vai mais dar a luz, a lua não vai mais brilhar, as estrelas vão cair do céu, os fundamentos do céu serão abalados, e então verão o Filho do Homem descendo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. Então todos os sinais estão no céu. Sol escuro, lua sem dar luz, estrelas caem e Jesus descendo em cima das nuvens do céu. Se a gente vai olhar nas pinturas cristãs, está tudo lá. Está tudo lá. E como é que as pessoas esperam? Assim, ao pé da letra. Ao pé da letra. Eu acho que é a falta de senso de... Não, é meio idiotice mesmo. Porque se a pessoa falasse assim, eu pulei de um prédio ontem, pulei de 75 andares e saí andando. Como? Como eu pulei? Era o super-homem. Ele fingiu que pulou, mas estava voando, na verdade. Exatamente. É isso aí. Mas então tu vê. Mas tu vê, o céu, tu tem toda a razão. Mas como a gente está gravando, eu não vou dizer que é idiotice, mas é idiotice. Mas poderia apenas ser idiotice e poderia ser que a interpretação não ao pé da letra estivesse errada. Talvez a interpretação ao pé da letra fosse certa. Porque se Deus quisesse, o sol podia apagar. Se Deus quisesse, a lua podia não refletir mais a luz do sol. Se Deus quisesse, as estrelas cairiam do céu. Só que adiantava Jesus vir se não tivesse mais sol? Porque na hora que não tivesse mais sol, não tinha mais vida. Ele vinha para quem? Para ninguém. Então, tudo bem, mas isso seria um raciocínio puramente baseado na lógica. Tudo bem, seria válido, mas para algumas pessoas não seria válido. Eles dizem, não, mas não é o que a Escritura Sagrada diz. Se está escrito na Escritura Sagrada, então vai ser desse jeito. Não venha com a lógica dos filósofos para cima de mim, porque eu tenho a fé no texto que Deus revelou. Então poderia ser uma dicotomia irreconciliável. Os lógicos, os racionais teriam uma interpretação simbólica, mas não seria válida para quem tem fé. Mas a questão é muito mais simples, ou muito mais complexa. Porque o próprio texto sagrado mostra que não é o pé da letra. Essa é a questão. Não é a lógica, não é o raciocínio. É o próprio texto sagrado que mostra que não é o pé da letra. Por quê? Se nós pegamos o capítulo 6 de São João, basicamente todo o capítulo 6 de São João, o que Jesus disse? Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu desci do céu. Jesus desceu do céu? Não. Nasceu do ventre de Maria. Então, por que ele diz eu desci do céu? Só tem 3 possibilidades. Ou Jesus é louco, ou Jesus é mentiroso, ou o céu é simbólico. Pronto. Porque ele diz eu desci do céu. Então, se o céu é assim, e ele não diz uma vez só, porque poderia ser engano do evangelista, entendeu? Não, ele repete inúmeras vezes. Ele diz, eu sou o pão que desceu do céu. Inúmeras vezes. No capítulo 3 de João, não no 6, mas no 3, tem um versículo que está... Porque o capítulo 3 de João, basicamente, é sobre nascer de novo. Jesus diz que quem não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Não pode entrar no reino dos céus. Mas no capítulo 3, versículo 13, tem uma questão sobre o céu que poderia estar no capítulo 6, mas está lá no capítulo 3. João 3,13. E Jesus diz o quê? Só sobe ao céu o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Filho do Homem era como Jesus se referia a si próprio.
Então, só sobe ao céu o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Quando ele disse isso, ele não estava no céu. Ele estava em pé ou sentado junto com os apóstolos. Então, por que ele diz que estava no céu? E por que ele diz que só sobe ao céu o que desceu do céu? E ele diz que desceu do céu. Só que o corpo dele não desceu do céu, nasceu do ventre de Maria. E ele diz que só sobe ao céu o que desceu do céu. Então, se o corpo não desceu do céu, o corpo também não subiu ao céu. Mas o que desceu do céu? O Espírito Santo, o Verbo de Deus, o Logo eterno, o Logos eterno que habitava em Jesus. E de que céu? Ninguém sabe. Então, na verdade, céu é algo simbólico. Representa as alturas inatingíveis da realidade divina. Desse céu inatingível, invisível, não concreto, não material, o Espírito Jesus desceu. E a esse céu ele voltou. Porque só sobe ao céu o que desceu do céu. O Filho do homem que está no céu. Então, quando nós entendemos que céu é simbólico, tudo no céu é simbólico. O sol, a lua, as estrelas, as nuvens. Então, o que poderia ser o sol? Simbólico. A lei de Deus. Quando ele voltasse, a lei de Deus estaria escura, porque a lei de Deus é a guia dos homens, é a luz dos homens, é o que dá vida aos homens. Mas quem é que pode dizer que hoje que a lei de Deus está viva ou está iluminando? As pessoas estão se matando, estão se odiando, famílias estão rompidas entre si por questão de política, as pessoas estão se matando por causa de futebol. A lei de Deus está escura. O que é a lua? A religião de Deus, que recebe a luz da lei de Deus. E as religiões estão fazendo o quê? Incentivando a separação, o ódio, a divisão. Então a lua também não está mais dando brilho. As estrelas representam os sacerdotes, que na escuridão davam guias, mas que hoje em dia estimulam o preconceito. Não todos, claro, não todos, mas muitos. Então, na verdade, tudo se cumpriu. E quando diz que Jesus viria sobre as nuvens do céu, quando tem nuvem, a gente não vê o que tem em cima da nuvem. Então, se ele diz que vai descer sobre as nuvens do céu, o que a gente não vê? Muhammad disse, eu sou Jesus. Muhammad, com toda clareza, 600 anos depois de Jesus, ele disse, eu sou Jesus. Acreditaram nele? Não. O Baba, a mesma coisa. Bahá'u'lláh, a mesma coisa. Eu sou Jesus, eu sou Moisés, eu sou todos os profetas. O verbo de Deus é um só. Como a luz de Deus é uma só. Como a luz do sol é uma só. Mas os raios são distintos. Se um raio de luz do sol entra aqui por essa janela, outro raio de sol entra por uma janela no Japão. E todos são do mesmo sol. Entendeu? Então, tu vê, quando nós conseguimos entender uma coisa tão simples como simbólica, como o céu, o resto todo faz sentido. Daí não existe oposição entre ciência e religião, entre racionalidade. O que geralmente as pessoas rejeitam Deus é por isso, porque não tem racionalidade. Quem pode acreditar numa coisa tola como essa? Tem pessoas que têm fé cega, como tu disseste. Fé cega é aquela da imitação. Ah, meus pais acreditavam assim, então é assim. Tem medo de pensar, tem até medo de pensar. Nós devemos lembrar que Giordano Bruno foi queimado na Inquisição. Galileu não foi queimado, mas Giordano Bruno foi queimado na Inquisição e muita outra gente, porque interpretava diferente. Então esse é o primeiro ponto que tu levantaste. A imitação como a razão do instrumento de afastamento. A imitação. E a outra é a grande questão do Deus dos púlpitos ser, em geral, muito mais
distante do Deus único e verdadeiro do que o Deus da ciência. Se a gente lê os textos de Einstein sobre Deus, se a gente lê os textos dos cientistas da física quântica sobre Deus, Schrödinger tem textos maravilhosos, Werner Heisenberg tem textos maravilhosos. Heisenberg ganhou o prêmio Nobel de Física por causa da invenção da física quântica, da descoberta da física quântica. E o Heisenberg tem uma frase atribuída a ele, que diz que o primeiro gole da taça das ciências da natureza vai fazer de ti um ateu. O primeiro gole do copo ou da taça das ciências da natureza vai fazer de ti um ateu. Mas Deus vai estar te esperando no fundo do copo. É lindo. Um físico quântico. Então, o que a gente entende, e não só dos físicos quânticos, o que a gente entende da verdadeira religião? Não é o Deus pintado. É um ser, que a gente só pode dizer assim, é um ser que existe. Por isso é um ser, porque não é fantasia, é um ser. E é um ser infinito, e é um ser que é puro espírito, e que, portanto, não tem imagem. E esse ser que dá vida a todas as coisas, que é eterno, que é onipresente, que é onisciente, que agora, nesse instante, sabe quantos átomos nós temos no nosso corpo, que nesse instante sabe quantos átomos existem no universo infinito, que nesse instante sabe quando nós vamos dar o último suspiro, que sabe tudo do passado, do presente. Esse ser nós chamamos de Deus, o que é um nome muito impróprio, porque tem gente que mata em nome de Deus. Então, esse nome é... Primeiro me diga o que tu entende por Deus, e depois vamos ver se a gente acredita no mesmo Deus. Basicamente, esse caminho. Mas, evidentemente, o Deus limitado, doutrinado, não é Deus. O Deus pintado não é Deus. O Deus que é entendível não é Deus. Por isso, o Deus infinito, incompreensível, ininteligível, precisa se manifestar para ser conhecido. E a manifestação de Deus no mundo são os profetas. São os profetas. Daí, por isso Jesus disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Os cristãos acham que isso é exclusividade de Jesus. Mas Buda disse a mesma coisa, Baha'u'lláh disse a mesma coisa, Moisés disse a mesma coisa, Muhammad disse a mesma coisa, Krishna disse a mesma coisa. Não é coincidência? Não é coincidência. Variações do mesmo tema. Se a gente lê Dom Casmurro, se a gente lê Quincas Borba, se a gente lê qualquer obra, a gente sabe que é de Machado. Porque ele escreveu muitos livros diferentes, mas o estilo é dele. Quem lê O Grande Sertão Veredas, quem lê Primeiras Histórias, quem lê Terceiras Histórias, quem lê Sagarana, Corpo de Baile, sabe que é Guimarães Rosa. Porque é o mesmo estilo. Então, quem lê qualquer escritura sagrada sabe que o autor é o mesmo. Embora sejam livros diferentes. Pronto? Daí, não existe mais incompatibilidade. Baha'u'lláh deu a vida para ensinar isso. Basicamente, Baha'u'lláh ficou 40 anos na prisão para ensinar isso. Não foi para trazer outra religião. O mundo já está cheio de religião. Foi para ensinar que todas as mensagens de Deus vieram de um único Deus. E que agora é o tempo de todo mundo se entender. Criar laços. Se aceitar. Sabe, Luiz, quando eu comecei a ter 18 anos, né? E é o que você falou. Quando eu li as escrituras de Baha'u'lláh, eu sabia que era texto sagrado. Isso. Bati o olho, comecei a ler e reconheci. Aí eu falei, não, isso é de Deus. Isso. E não é dos homens. Não é um homem que sentou para escrever. Isso. Porque nem o mais erudito conseguia escrever dessa maneira. Isso. Foi aí que eu reconheci o Baha'u'lláh. É isso, Joselina. É isso.
Não, realmente, quando eu logo comecei a ler Bahá'u'lláh, eu digo, não é possível isso. Eu era ateu na época, esquerdista, de bandeirinha. Tá? Não podia ser de bandeirinha porque era anos de chumbo, era perigoso, mas a gente ia num lugar escondido em Porto Alegre para comprar os livros em português de Marx e Engels, que eram publicados na Rússia, em Moscou, em português. Mas era um lugar secreto, escondido e tal, para poder achar. Daí, na época, eu admirava Gramsci profundamente, porque pensava, poxa, como é que um prisioneiro pode desenvolver um raciocínio tão extraordinário como Gramsci desenvolveu? Era Rosa Luxemburgo e Gramsci as minhas paixões, mais do que Marx e Engels. Quando eu li Bahá'u'lláh, eu digo, pelo amor de Deus, como é que pode um prisioneiro escrever isso, entendeu? É alucinante, eu ficava transtornado. A família achou que eu estava biruta. Eu não era fanático, mas parecia. Porque realmente, de repente, tu descobre. É como tu tá andando na rua e encontra uma pedra de 5 quilos de ouro puro. Sabe? O que tu faz? Fica louco. Levou muito tempo até a família se acalmar. Mas é isso. Tu lês, e foi muito interessante. A gente levantou a mão para falar, mas eu não vou deixar. Que só quando ela me tratar bem eu vou começar a deixar ela falar. Mas eu ia justamente falar daquela experiência da família Amazon. Era isso que tu ia falar? Não. Outra coisa. Só contar para não esquecer. E na esperança que a Isis nos vai esquecer o que ela vai falar também. Bem. Mas uma vez nós estávamos com a família Amazon, uma querida família muito católica, Dona Sofia, a matriarca da Legião de Maria, a vida toda, pessoas maravilhosas, absolutamente maravilhosas. E eles nos convidavam para as reuniões de Páscoa, de Natal, as ceias. É uma família muito grande, eram 11 irmãos e irmãs. Então imagina isso junto com os agregados, era lá 50 pessoas num jantar. E a gente acha que a Faizê está fazendo muito com 12 pessoas. E daí, um dia depois do jantar, ou antes, eles sempre faziam orações e fizeram o Pai Nosso. E daí pediram para a Jinus fazer uma oração. E ela fez uma oração Bahá'í. Bem-aventurado é o lugar, a casa e o coração, bem-aventurado, enfim, vocês conhecem. Quando ela terminou, umas 4 ou 5 irmãs e irmãos chegaram perto dela e disseram, Jinus, que coisa linda, onde é que está isso na Bíblia? Lindo! É um momento de ahá. É exatamente o que a Joseli disse. Quer dizer, era um texto de Bahá'u'lláh, mas elas reconheceram a voz da Bíblia.